Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Oh, aleluia! Estamos já chegando no final de semana, sexta-feira que o Senhor tem nos dado assim, de maneira maravilhosa, mais um dia que o Senhor nos abençoa, nos agracia com a sua bênção, a sua paz, a sua alegria, o sustento, que o Senhor nos abençoe de maneira poderosa e nós estamos cada vez mais alegres com o Senhor, louvando ao Senhor cada dia, exaltando o seu nome, bendizendo ao Senhor, porque Ele é tudo para nós. Então, estamos chegando nesse final de semana, que Deus tem nos abençoado. Eu quero cumprimentar o Naubert, a irmã Marli, a irmã Sônia, que Deus abençoe a todos vocês, com toda a sorte de bênção, a Janaína, a Yasmin, Deus abençoe, graças ao Senhor. Então, queridos, estamos aqui, né, irmã Jaqueline, o Senhor te abençoe, minha irmã, a vocês todos, né, e eu louvo a Deus por mais esse privilégio que nós temos, de poder estarmos juntos, estudarmos a palavra de Deus, meditarmos nessa santa e bendita palavra e sermos edificados. Agora, antes que eu fale aqui, eu queria te pedir que você entrasse em contato aí com seus contatos e chamassem, não é? Compartilhasse essa live com os seus contatos aí no Facebook. Ou então, se você tem sala de vídeo, chame-os para a sua sala de vídeo e seja esse instrumento de Deus para abençoar a vida deles. Meu marido Jesus, a paz. Então, vá fazendo isso, meu irmão. Isso para que outras pessoas sejam alcançadas, não é? Para que outros ouçam a palavra de Deus, sejam edificados pela palavra de Deus, consolados, não é? E então vamos continuar fazendo a obra de Deus, não é? Como o Senhor nos ordena. Então, qual é o tema desta semana? O tema desta semana é o cuidado de Deus. E eu quero ler o texto que nós temos como referência para ministrarmos sobre este assunto. Claro que tem outros textos que nós temos usado. Diz o seguinte, está lá em Salmos 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor se importa comigo e cuida de mim. Senhor, Tu és o meu apoio, Tu és o meu Salvador, vem salvar-me, vem depressa, ó meu Deus. Então, nós temos aqui já, na primeira live eu tratei um pouco sobre esse salmo, qual era a situação que Davi estava, como ele estava, o que estava vivendo, o que estava passando, e os irmãos que já tem, se você ainda não assistiu, vai lá na live de segunda-feira que eu falei sobre isso. E hoje eu quero falar sobre o cuidado de Deus por causa do Evangelho. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos anunciando a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então, o Senhor, na sua palavra, nos dá a garantia de que Ele cuida das nossas vidas quando nós estamos fazendo aquilo que agrada ao seu coração. Sabe, irmãos, a gente, normalmente, a gente se preocupa muito em querer as coisas para a gente. Isso não tem erro nisso, querer para mim. Bênção para a minha vida, para a minha família, isso não tem nenhum erro nisso. Mas muitas vezes a gente pensando só em nós mesmos, se a gente não tiver cuidado, a gente deixa de anunciar o Evangelho de Cristo. Então, olha só. Você pode ser esse instrumento para anunciar o Evangelho de Cristo. Aonde quer que você vá. A quem você puder falar. Então, veja aqui o caso. Olha o cuidado de Deus para com esse homem de Deus. Pedro. O que aconteceu? Pedro pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo, falando de Jesus, anunciando ao Senhor,
anunciando o amor de Cristo, a salvação através de Cristo Jesus. Então, ele foi de encontro a muitos interesses daquela época, a sacerdotes, aos os eclesiásticos que tinha ali, as autoridades eclesiásticas, enfim, até mesmo as autoridades romanas. E ele foi essa mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho, irmãos, ela confronta, ela aponta erros, ela aponta falhas, ela aponta uma série de coisas. Então isso muitas vezes mexe com as pessoas, e foi o caso aqui. Pedro começou a anunciar o Evangelho de Cristo, falar de Cristo, e muitas vidas começaram a se entregarem a Cristo. E aí prenderam a Pedro por causa disso. Não, peraí, você está falando aí de Jesus, está falando desse nome, nós não queremos que você fale. E então prenderam a Pedro, e segundo a palavra de Deus, lá em Atos 12, no dia seguinte ao que aconteceu, eles iam fazer o julgamento de Pedro para decapitá-lo posteriormente, para matá-lo, por causa do Evangelho de Cristo. Mas aí, na noite anterior a esse julgamento, o que aconteceu? Olha o cuidado de Deus. Pedro estava preso, tinha 2 soldados perto dele, ele estava algemado, não tinha como se soltar, e as algemas eram fortíssimas ali, não tinha como. Na porta que guardava aquela cela, tinha mais soldados, e numa outra porta mais na frente, tinha mais soldados, guardando para que ele não saísse dali. Aí o que aconteceu? Olha o cuidado de Deus. Deus é o mesmo, ele faz da mesma maneira hoje. Então Deus mandou um anjo que veio até onde Pedro estava. A Bíblia diz que teve um clarão ali dentro da cela. O anjo tocou em Pedro e disse assim: olha, te veste, põe teu sapato e vamos, as algemas caíram, vamos para você sair. O anjo veio e disse: olha, eu vim te tirar daqui. Olha só o cuidado de Deus, irmãos. Olha que coisa tremenda. Então, Pedro achou que estava tendo um sonho, estava tendo uma visão, ele não estava definido se aquilo era real, não era. E assim foi. E tinha um portão lá na saída da prisão, tinha um portão que não era fácil de abrir, era muito pesado. E aí o que aconteceu? Ele viu o portão se abrir sozinho. Sabe, irmãos, o que aconteceu? Pedro andou um quarteirão com o anjo, e um quarteirão depois o anjo desapareceu e ele ficou só, e ele disse: é verdade, o Senhor me tirou da prisão. Aí ele foi para a casa dos irmãos, uma casa de Maria, que estava lá, e eles estavam lá orando e clamando a Deus. Então, olha só que coisa maravilhosa, o cuidado de Deus para com aquele homem de Deus, Pedro, que estava pregando o Evangelho, que estava anunciando a Cristo. Então, da mesma maneira ele faz hoje. Ele já fez isso comigo, não me tirando de cadeia, de prisão, mas me livrando de situações difíceis, o Senhor me livrando. Eu sou testemunha disso. Você que está aqui na live comigo sabe o que Deus já fez por você, por causa do amor a Cristo, por causa do Evangelho, os livramentos que o Senhor já lhe deu. Então você ninguém melhor para saber o quanto o Senhor tem agido na sua vida. Uma outra situação que eu quero dizer para você, você viu aqui, entendeu? Por causa do Evangelho, o que Deus faz? Deus tira da prisão, Deus livra do sofrimento, Deus tira de situações complicadas, Deus faz acontecer. Faz acontecer. Então veja bem, o cuidado de Deus nas situações humanamente impossíveis. Ou seja, vamos analisar aqui que há situações, irmãos, que são humanamente impossíveis. Não tem como humanamente resolver aquilo ali. Ok, então veja bem, qual era a situação aqui? Agora é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso,
ele ia ser levado para o julgamento e 40 homens, não é? 40 homens, eles fizeram um pacto, eles fizeram um voto e disseram que iam jejuar e só iam comer quando Paulo estivesse morto, quando eles tivessem matado a Paulo. Olha só que coisa terrível. E eles já tinham preparado, ia ter uma emboscada, quando levassem a Paulo, isso está lá em Atos capítulo 23, quando levassem a Paulo, eles iam fazer uma emboscada e ali matar a Paulo. Não tinha como escapar, eram 40 homens. Como é que o apóstolo Paulo ia escapar disso? Mas aí, olha o cuidado de Deus, olha o cuidado de Deus. Aí um sobrinho de Paulo ouviu essa conversa, foi na prisão onde estava Paulo e contou para ele. E Paulo chamou um soldado, estava ali e disse, olha, leva até o centurião, até o chefe aqui de vocês, e leva esse jovem que ele precisa falar algo muito sério com o chefe de vocês, com o comandante de vocês. E aquele soldado levou e disse, olha, o preso Paulo diz que esse moço tem algo muito sério para falar com o senhor. E aquele rapaz contou isso para ele. Sabe o que aquele homem fez? Olha o cuidado de Deus. Aquele homem não era crente, aquele homem não gostava de Paulo, não tinha nada com Paulo. Ele estava ali para cuidar de Paulo, levá-lo para sofrer até morrer, se for o caso, ser julgado e ser morto. Mas aquele homem, Deus usou aquele homem, e aquele homem disse, olha, chama aí uma quantidade de 200 soldados, peguem esse homem, levem esse homem lá para ele ser julgado pelo governador Félix, e levem hoje, não deixem para levar amanhã, porque eles iam armar a emboscada no outro dia. Então, eles levaram a Paulo, Paulo passou e foi lá para o governador Félix para ser julgado lá. Mas olha só, estava tudo pronto para que ele fosse morto. Mas era uma situação humanamente difícil? Era. Era impossível ele resolver isso aqui? Era. Ele estava preso, ele não tinha ninguém para contar, que ele pudesse livrá-lo dali. Nada podia ajudá-lo. E quando ele saísse para ser levado para o julgamento, ele ia ser morto no meio do caminho. Então isso era humanamente impossível ele se livrar disso. Mas o Senhor, aleluia, o Senhor sabe e Ele cuida, Ele tem esse cuidado maravilhoso para conosco. Então olha só, então o Senhor providenciou todos os meios de que Paulo não fosse morto conforme aqueles homens queriam. Tá vendo, meu irmão? Você está vendo, minha irmã? Como o amor de Deus é tão tremendo e Deus não deixa os seus, aqueles que trabalham para o Senhor, que pregam o Evangelho, que anunciam a Cristo, que sofrem por amor a Cristo, e nós sofremos por amor a Cristo, não é? Ele não nos deixa sozinhos. Ele cuida de nós nos momentos que são, nas situações que são humanamente impossíveis de serem resolvidas, o Senhor cuida de nós. E mais uma que eu quero dizer a você. O cuidado de Deus ao enfrentar demônios. Irmãos, isso aqui é tão sério, tão tremendo, como as outras que eu já falei. Mas veja só, deixa eu te mostrar uma coisa interessante aqui. Ó. Havia um grupo de homens que eles ganhavam dinheiro, e muito dinheiro, às custas de uma jovem que era possessa de demônios e adivinhava. Agora, como é que era essa adivinhação? Mas os demônios eles têm as estratégias. O que eles fazem? Eles sabem o que eles vão fazer lá na frente. Preste bem atenção nisso que eu estou lhe dizendo, que isso é muito sério. Eles sabem o que eles vão preparar tudinho para a pessoa lá na frente. E então o que eles fazem?
eles davam aquela moça, para aquela moça dizer e adivinhar o que ia acontecer. E eles iam fazendo. Então as pessoas ficavam presas àquilo, e aqueles homens ganhavam dinheiro demais da conta por causa disso. Aí essa moça, Paulo e os outros irmãos que iam para orar, né, no horário da oração que eles iam, naquele período, eles iam orar, e aquela moça saiu atrás deles o tempo todo, dizendo assim, ó, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar a vocês como obter perdão para os seus pecados. Isso aqui não é uma palavra que podemos dizer interessante? Não era uma verdade que estava sendo dito? Era verdade. Aquele demônio, usando aquela moça, estava dizendo a verdade. Não estava mentindo, não. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar a vocês como obter perdão para os seus pecados. Mas qual era o propósito aqui? Era enaltecer a Jesus? Era dar glória a Jesus? Era fazer o nome de Jesus cada vez mais chegar até as pessoas que não o conheciam? Era fazer o evangelho de Cristo prosperar? Não. O que os demônios queriam aqui era prender a atenção de Paulo e os outros gostarem daquilo. Se fosse hoje, meu irmão, fosse hoje, dentro do contexto de evangelho que nós temos vivido, se fosse hoje, iam dizer que era Deus falando, iam dizer que era Deus abençoando, iam dizer que isso era uma coisa maravilhosa, mas qual era o propósito? Prender as pessoas para que aqueles homens ganhassem muito dinheiro e aquela moça continuasse presa, cativa pelos demônios. Aí isso foram dias, meu irmão. E a Bíblia diz que teve um dia que Paulo se irritou com aquilo, porque Paulo viu que era demônios, Paulo viu que não era Deus falando através da vida daquela moça, Paulo viu que ela estava possessa, então Paulo se irritou com os demônios. E o que Paulo fez? Paulo olhou para trás, olhou para aquela moça e disse assim, ó, e a Bíblia diz, isso continuou um dia depois do outro, até que Paulo, já muito aborrecido, voltou-se e falou ao demônio que estava nela. Então Paulo falou ao demônio que estava nela. E o que ele disse? Eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dessa moça. Eu ordeno a você, no nome de Jesus. Mas quem olhasse assim, irmãos, quem olhasse, dizia, mas que é isso, Paulo? Que é isso? A moça não está dizendo nada demais. A moça está dizendo que é verdade. Ela está dizendo que vocês são servos do Deus Altíssimo. Isso não é verdade? É. E que vocês anunciam, né? E vocês estão vieram contar para as pessoas que elas devem obter o perdão dos seus pecados. Isso é muito bom, Paulo. Poderiam ter dito isso para ele. Só que o apóstolo sabia que quem estava naquela moça, eram demônios. Eram demônios. Então, olha só o cuidado de Deus ao enfrentar os demônios. Não ser enganado, não ser ludibriado, não se deixar levar pela aparência. E isso aqui é uma coisa que eu quero lhe dizer nessa tarde abençoada que Deus nos dá. Tome cuidado com quem chega perto de você, dizendo que Deus falou, dizendo que Deus mostrou. Tome cuidado, viu? Tome cuidado, vá com calma, fique atento, viu? Eu não estou dizendo que Deus não fala com a gente, fala. Deus mostra as coisas, mostra, mas tome cuidado com quem pode dizer isso para você. Você precisa saber quem é, como é que é a vida dessa pessoa, como é o testemunho de vida dela, viu? Você precisa saber de tudo isso. Não se deixe levar pela aparência. O cuidado de Deus aqui com o apóstolo foi
fazer com que ele não se deixasse levar pela aparência. Porque tudo aqui aparentava bom, tudo aqui aparentava interessante. No caso de Pedro lá, tudo era contrário, ele estava preso e o anjo do Senhor o tirou. Aqui, no caso de Paulo, que ia ser morto, também era uma situação terrível. Era humanamente impossível resolver. Quer dizer, estava claro que aquilo ali não era nada bom. A aparência não era boa, não tinha nada que aparentasse alguma coisa boa. Mas aqui não. Aqui a aparência era outra. Aqui a aparência era verdade, o que ela estava falando. Aparentava que estava tudo certo, que era bom. Então o cuidado de Deus aqui é nos ensinando através da vida do apóstolo Paulo que a gente tem que ter muito cuidado com as aparências. Muito cuidado. Então, querido, eu quero deixar para você essa palavra nessa semana sobre o cuidado de Deus. Como o Senhor cuida das nossas vidas. Ele cuida por causa do Evangelho. Ele cuida nas situações mais difíceis que são humanamente impossíveis de serem resolvidas. Ele resolve. E Ele cuida quando nós temos que enfrentar demônios que vêm para nós com aparência de santidade, com uma aparência de bondade e até falando a verdade. Então tenhamos cuidado, isso é Deus cuidando de nós. Vamos dar muitas graças ao Senhor, louvar ao Senhor, meus amados, porque é o cuidado de Deus para conosco. E Ele cuida da gente, Ele cuida de nós todos os dias, todas as horas, todos os minutos, Ele cuida da gente. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu de, nesta semana, eu poder falar e ministrar sobre este assunto, Senhor, o cuidado de Deus. Esse teu cuidado maravilhoso para conosco. Senhor, nós te louvamos pela vida de cada um. E agora eu quero te clamar, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor opere na vida de cada um dos teus filhos que estão na live agora, ou que vão ver depois, que o Senhor os conduza com a tua mão poderosa e que o teu poder disponível esteja na vida deles, cada dia, para a bênção do Senhor. Querido Senhor, nós queremos nesta hora te clamar por aqueles que estão enfermos, como fazemos todas as lives, pelos que estão nos hospitais, estão nas suas casas, mas estão enfermos, estão precisando, Senhor, serem tocados com o teu poder disponível para a cura. Então o que nós te pedimos é que o Senhor derrame sobre eles a tua unção de cura e que eles recebam saúde dada pelo Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos pela nossa nação. Coloque em ordem esta nação, em todos os níveis, em todos os segmentos, em todas as áreas. Intervém nesta nação, ó Deus, que toda essa nuvem negra que estava querendo vir sobre esta nação de maldade, de perversidade, de engano, de destruição da família, de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está tirando isso de cima dessa nação. A verdade vai prevalecer nesta nação. A verdade do Evangelho vai prevalecer. Senhor, opera para a tua glória, para o teu louvor. Te clamamos pela tua igreja, que o Senhor opere na tua igreja, que o Senhor dê à tua igreja condições para cada dia mais ser uma igreja forte, que volte para a essência do Evangelho, forte na palavra, na pregação do Evangelho, na oração, no louvor, na adoração, na gratidão, no servir, em nome de Jesus Cristo. Te clamamos também, Senhor, pelas famílias, que os valores da tua palavra sejam restaurados nas famílias, que elas tenham o prazer de estudar a tua palavra, de meditar na tua palavra, de andar, viver, seguir, fazer, proceder, obedecer, tudo quanto nela está escrito. Nós te clamamos,
é porque nós cremos que o Senhor tem todo o poder para fazer. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, meus amados? Eu quero cumprimentar aqueles que chegaram depois aqui na live e dizer que eu fico muito feliz você participando aqui conosco, viu? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida, para a glória do Senhor. E eu louvo a Deus que nós estamos já no final da semana, não é? Louvo a Deus pela sua vida, porque eu tenho certeza que Deus guardou você durante todos esses dias. E também eu tenho certeza que teremos um final de semana abençoado pelo Senhor. Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Amém? Tenha um final de semana abençoado por Cristo Jesus, você e sua família. E que o Senhor te abençoe abundantemente todos os dias da sua vida, para a glória do Senhor. Lembrando a você da nossa campanha do agasalho, estamos ainda em período frio, você quiser doe uma blusa de frio que você tem em casa, ou pode ser calça também, camisa, pode ser sapato, não tem problema, nós vamos abençoar aquelas famílias. E se você quiser doar algum valor, está no teu coração para a Associação Beneficente Projeto Florescer, está aí nossa conta bancária, está aí o nosso Pix. Então você pode doar o que você tiver no seu coração, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe abundantemente, você e toda a sua família, e um abençoado final de semana para todos, no nome de Jesus. Amém e amém.